aqui é Ney Mendel e hoje a gente vai falar do canal NM Futebol. Vamos falar dos 4 times do futebol carioca, vamos dar uma ênfase para os 4 clubes. Esse é um canal que fala dos 4 times. Tem gente que deve se perguntar, pô, mas esse cara torce por um time. Lógico que eu torço por um time, mas eu nesse canal aqui eu tento ser bem transparente e equilibrado com as 4 equipes, tá? Eu tento dar informações para todos os 4 grandes e para suas torcidas sobre os últimos acontecimentos do dia. Então tem gente que pode não entender, tem gente que é Vasco, aí acha que eu sou Flamengo, que eu sou Fluminense. Ah, porra, não vou seguir esse cara porque esse cara fala de todos os 4 times. Eu acho que a gente não pode ser passional, né? Mesmo eu sendo torcendo por um dos times do Rio, eu respeito os 4 grandes, eu quero os 4 fortes, até porque eu moro no Rio de Janeiro, moro na Zona Oeste, então eu quero os 4 do Rio sempre fortes perante os paulistas, os gaúchos, os mineiros, enfim. Eu quero sempre que os 4 estejam fortes, né? Até porque não é bom ir no Maracanã para você assistir um clássico onde o teu adversário esteja fraco, esteja uma merda. Eu gosto dos 2 times fortes para ser um clássico bonito e para o meu time se sagrar campeão ou se sagrar vencedor do jogo, disputando com o adversário à altura. É a mesma coisa se você pegar um adversário, você brigar com uma pessoa, você pega uma pessoa deficiente física para bater. É mole, né? Então você tem que bater em alguém que possa te retrucar também. Então o pensamento é esse, galera. Eu falo dos 4, vou continuar falando, goste quem gostar, doa quem doer. Vou continuar falando, eu sou um cara insistente, eu acho que é por aí, tá? Esse canal, ele vai vencer assim, dessa forma, e peço a ajuda de vocês, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem deixar um like, se vocês não quiserem assistir, vocês ficam à vontade para assistir outro canal que vocês tenham mais afinidade, tá? Esse canal aqui eu vou falar dos 4 grandes, e também estou fazendo vídeos pequenos falando de cada um deles, para poder atualizar com mais ênfase cada time do Rio de Janeiro. Então vamos começar falando hoje do Vasco da Gama, tá bom? O Vasco da Gama está perto de fechar com mais um reforço, praticamente já fechado. A gente já pode dizer que esse reforço já está fechado e ele é aguardado no Rio de Janeiro só para fazer exames médicos e assinar com o Vasco. O jogador que eu estou falando é o argentino Manuel Capasso, zagueiro de 26 anos, do Atlético Tucumã. Ele já está acertado com o Vasco, está tudo certo entre Vasco e jogador, e o jogador é esperado no Rio para fazer exames e assinar. Vai ser um novo reforço do Vasco. O Vasco se mostrou muito deficiente na sua zaga, então esse reforço está chegando para dar uma encorpada no time do Vasco, tá? Outro jogador que a gente vai comentar aqui é o Zé Santos. Zé Santos é atacante do Vasco, chegou a jogar em alguns jogos quando o Vasco estava excursionando, jogou aqui no Carioca, e ele foi liberado pelo Vasco para assinar um empréstimo com o Feirense de Portugal. Então, o jogador está saindo e alguns chegando. Matheus Barbosa, volante do Vasco de 28 anos, assinou contrato com o Guarani até dezembro de 2023, tá? Ele tinha contrato com o Vasco, mas o Vasco liberou a sua saída para ele assinar com o Guarani. Vasco vai ao mercado à procura de volante e outros reforços. O Vasco não parou nos reforços que trouxe. Tem mais gente chegando, tá? Mais de 15 mil ingressos vendidos para Vasco e Resende em São Januário, que é o que vai ser o próximo jogo do Vasco, tá? Com exceção de Gabriel Peck, galera, todo o time do Vasco foi mal. Defesa, laterais, meio e ataque. Foi um jogo para esquecer. O único que salvou, na minha opinião, foi o Gabriel Peck. Esse garoto vem jogando bem em todos os jogos do Vasco, tá? Vamos falar do Botafogo, galera. Del Piaz, volante do Botafogo, se despediu do clube e da torcida. O jogador está indo para o RWD Molenbeek, da Bélgica. O jogador começou no Sub-20, se transferiu em definitivo e vai assinar por 2 anos e meio com o clube belga. Clube que o John Textor também faz parte, tem ações do clube,
né? Então, gente, fica aí a minha pergunta. Para que o Botafogo criou SAF? Porque está devendo dos parcelamentos de dívidas. O Botafogo, de vez em quando, vem atrasando premiações, né? E o Botafogo está se desfazendo dos seus melhores jogadores da base. Jefinho e agora Del Piage. Quem será o próximo, galera? Quem será o próximo a sair? Matheus Nascimento? Então não adianta contratar jogador desconhecido e vender os melhores jogadores da base. Eu não estou entendendo como essa SAF está sendo benéfica para o Botafogo. Pelo menos até o momento eu não estou entendendo. E eu acho que grande parte da torcida também não. Jefinho não foi mais emprestado, mudou o panorama. Agora o Jefinho foi vendido ao Lyon da França por 55 milhões de reais, podendo chegar a 69 milhões dependendo do seu desempenho lá. O jogador assinará até dezembro de 2027. Então, se era 5 meses, agora é em definitivo. Não vamos ver mais o Jefinho, por enquanto, com a camisa do Botafogo. Tão cedo, né? Gatito Fernandes, já recuperado de lesão, está treinando e deve voltar em março aos gramados, tá? Botafogo pode jogar com time misto amanhã contra o Nova Iguaçu no Luso Brasileiro. O jogo vai ser às 19 horas pela 6ª rodada. Botafogo escalado com Douglas Borges, Daniel Borges, Felipe Sampaio, Segovia e Hugo. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Gustavo Sauer, Matheus Nascimento e Carlos Alberto. Técnico Luiz Castro. Nova Iguaçu com Max, Léo Fernandes, Gabriel Pinheiro, Michel e Bruninho. Paulo Henrique, Gustavo Nicola e Luan. Ícaro, Natan e Andrei. O árbitro da partida é Rafael Martins Sá. Tá? Então essas foram as notícias do Botafogo, galera. Vamos falar agora do Corinthians. Alemão, zagueiro do Corinthians de 20 anos, segue por empréstimo ao Portimonense do Porto. Tá? Então notícias aí do Corinthians para vocês. Vamos falar do Flamengo, galera. O Flamengo enviou o ofício à CBF pedindo o afastamento dos árbitros que trabalharam na derrota contra o Palmeiras, na final da Supercopa. O Flamengo reclama da validação do 4º gol do Palmeiras. O clube reclama de impedimento de Mike no lance. O chute do Gabriel Menino foi perfeito, só que parece que o Mike estava participando da jogada e estava impedido. Tá? Então essa é a reclamação do Flamengo. O Flamengo vai com time misto no último jogo antes do Mundial contra o Boa Vista amanhã. O jogo vai ser amanhã às 21h10 no Maracanã. Flamengo escalado com Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Felipe Luiz, Pulgar, Gerson e Matheus França. Marinho, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico Vitor Pereira. O Boa Vista escalado com Fernando, Caio Tenório, Kevin, Elivelton e Peu. Lucas Lucena, Rael e Matheus Alessandro. Vandinho, Marquinhos, Jefinho. Esse é o Boa Vista do técnico Leandrão. O árbitro da partida é Yuri Elino Ferreira da Silva, galera. Então essas são as informações do Flamengo. O atacante Ângelo, de 18 anos, do Santos, foi oferecido ao Flamengo e o clube demonstrou interesse no jogador. O jogador é um dos destaques do Santos e a negociação será difícil, mas as conversas já estão iniciadas entre Flamengo e Santos, tá bom? Vamos falar agora do Fluminense, galera. O Fluminense joga com Volta Redonda na quinta-feira, lá na Cidade do Aço. Jogo difícil, importante. O jogo vai ser às 21h10. Volta Redonda é uma pedra no sapato do Fluminense. Pelo menos há 5 anos que o Volta Redonda vem aprontando. É o melhor time dos chamados pequenos. Tanto é que está em segundo lugar no Carioca, com 10 pontos, ganhando do Fluminense no saldo de gols. Ele tem mais 2 gols de saldo do que o Fluminense. Foram 5 partidas disputadas entre Fluminense e Volta Redonda nesses últimos tempos, né? E foram 2 vitórias de cada lado e 1 empate. Para vocês verem como o Volta Redonda tem dificultado a vida do Fluminense. Lembra do Freitas, volante da Sub-20, que jogou a Copinha? Pois é, ele assinou o contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. O jogador foi comprado por R$300 mil junto ao Atlético Cearense. O jogador tem 19 anos, estava emprestado
e o Fluminense teve a opção de compra e exerceu a opção de compra por R$300 mil. Então o jogador agora é do Fluminense e já está treinando com os profissionais. Diniz deve escalar time completo, talvez com a entrada do Keno no lugar do Iago. O jogo é um confronto direto entre o segundo e terceiro colocado, Volta Redonda segundo, Fluminense terceiro, e por isso o Fluminense tem que jogar com o que tem de melhor para trazer os 3 pontos, gente, para fugir da crise, que a galera tricolor está revoltada, a torcida. O zagueiro Davi Alves, que é jogador do Fluminense, estava emprestado ao Bangu, rompeu o ligamento do joelho e ficará fora dos gramados por meses. Má notícia aí para a galera tricolor. Volta Redonda venceu o Vasco por 2-1 no último jogo, na segunda-feira, e merece todo o cuidado e respeito do Fluminense. Será uma partida muito difícil. O Fluminense tem que jogar muito para sair de lá com a vitória. Tá, gente? Por hoje é só. Peço para a galera que não é inscrita no canal que se inscreva e que deixe um like, que é muito importante para o prosseguimento do canal. Tá bom, galera? Um abraço a todos e fiquem com Deus e até amanhã.